Megan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar de A Vida Pela Frente, então bora lá. É isso aí, galerinha. Hoje estou aqui pra falar de uma produção nacional, brasileira, 100% BR, A Vida Pela Frente, que tá disponível no Globoplay, a primeira temporada completa, então corre lá pra conferir, porque é uma série que tem muitas coisas pra falar aqui hoje. Eu quero, assim, me abrir. Acho que vai ser um vídeo até um pouco pessoal, de desabafo, porque foi uma série que me tocou muito pessoalmente, mas antes de começar, por favor, peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho pra saber quando eu posto vídeo novo, comentar bastante aqui no vídeo, me mandando sugestões, me siga também nas minhas redes, Twitter, Instagram, pra gente trocar essa ideia, tá bom? Beleza? Então, bora lá! A Vida Pela Frente. Pra quem me conhece, sabe que eu sou uma verdadeira entusiasta de séries adolescentes, assim, eu gosto muito, cresci muito nessa base, desde lá dos meus primórdios com Gossip Girl, vi um pouco de Skins também, até Farofada, né, Elite, pelo menos até a terceira temporada, depois a gente meio que, né? Uma coisa que eu acho que é bacana, quando uma série adolescente, ela se propõe a debater temas sérios, importantes, porque é uma fase que a gente tá crescendo, uma fase que a gente tá se desenvolvendo, e é uma fase onde a gente precisa se sentir compreendido, né? Porque é uma coisa muito comum da adolescência também, ter essa coisa de que parece que ninguém entende o que a gente tá passando, que tudo é muito complexo, tudo é muito intenso. Essa pegada que a série traz também é muito legal. A referência que essa série me bateu muito foi com 30 Reasons Why, né? Que eu acho que foi uma série que, quem lembra, né? Quem viu a época de 30 Reasons Why ali na primeira temporada, que foi uma série que estourou e de repente ela se propõe a falar uma coisa que nenhuma série tinha falado ainda de um jeito tão aberto e tão, assim, real, que era a saúde mental, né? A primeira temporada, assim, rasgo elogios, apesar de eu hoje, com 22 anos, e na época de 30 Reasons Why eu tinha ali pra 16 pra 17 anos, já tenha uma diferença de visão, de perspectiva. A primeira temporada que na época eu gostei muito e me identifiquei, hoje eu já identifico problemas, inclusive nela, e nas temporadas posteriores também foram coisas ali que se estenderam demais e que só virou uma série que curtia chocar as pessoas, meio que sem propósito nenhum. E quando eu vi que A Vida Pela Frente ia ser uma série que se tratava de saúde mental, eu fiquei interessada, mas com medo de, nossa, será que vai rolar algo parecido com 30 Reasons Why, que eles vão só meio que jogar um monte de coisa pesada e fazer a gente ficar meio traumatizado pra uma cena final, assim, sem propósito? Não, na verdade, eu digo que A Vida Pela Frente trouxe uma responsabilidade muito grande de tratar esses temas, e eu acho que uma coisa que me pegou muito foi que trouxe pra essa realidade brasileira, né? Que eu acho que também a gente se identifica mais, né? Com uma escola que parece mais com a nossa, embora, assim, né? A escola ambientada na série ali seja uma escola mais, né? Liberal, uma coisa mais rica, né? Que, é uma escola, tipo, da elite do Rio de Janeiro, porém, assim, não tem aquela coisa que eu acho que teria, por exemplo, em Elite, que é uma escola que parece que é outro universo. A escola de A Vida Pela Frente, a gente até consegue se conectar um pouco. Me lembrou um pouco a escola que eu estudei no ensino médio, isso que eu estudei em escola pública, mas eu tinha uns professores ali que tinham umas propostas diferentes. Eu lembro que eu tinha uma professora de português que ela deixava a gente fazer as atividades, por exemplo, fora da sala de aula, era uma coisa mais livre, assim, pra se trabalhar. Então, nessa parte, eu acho que me pegou um pouco, assim, pra me identificar. Mas falando um pouco do enredo da série, né, A Vida Pela Frente conta a história ali de 3 amigos, né? 3 amigos, assim, são os 3 protagonistas, mas que vai rodeando, que é a Liz, o Cadê e a Beta. E meio que a história vai se conduzindo em torno, principalmente, da Liz e da Beta, e começa meio que na Liz, assim, o rolê todo, né? Porque a Liz se muda pra essa escola, né? E tá lá no terceirão, né? No último ano do ensino médio, que é um momento, assim, muito crucial da nossa vida, onde vem tudo, né? Vem o momento de descoberta da adolescência, você tá meio que conhecendo e se descobrindo muita coisa, e tem o diacho do vestibular, que é um momento, assim, que é um inferno na vida adolescente. Eu passei por isso, assim, pra mim foi tenebroso, horrível, e aquela pressão, né? Porque, porra, você tá com 17 anos e agora você simplesmente tem que decidir o que você quer fazer da sua vida. Cara, é uma responsabilidade muito grande, muito pesada, e que muitos pais, assim, já impõem isso, sabe? De querer projetar, de querer que o filho curse alguma coisa, né? No caso da mãe da Liz, ela queria que a filha cursasse direito. Então, tudo isso, assim, é muito intenso e muito, sabe? É uma responsa muito grande. Então, a Liz chega e aí ela já começa a conhecer uma galerinha ali, né? Que é um grupo de amigos que já tava fechado, mas ela conseguiu se enturmar
bem. O que eu achei muito interessante da Lisa é quando você vê as primeiras cenas dela, você meio que já começa a manjar o tipo de personagem que ela é, que você fala, ah, tá, a menina certinha que vai chegar ali na galera e vai mudar um pouco o rolê, a troca dos amigos ali, entendeu? Mas eu fui meio que pegar um pouco de surpresa de uma forma positiva, porque, cara, por incrível que pareça, eu me identifiquei muito com a Lisa em muitos momentos. Não de, assim, ser necessariamente a garota certinha, embora eu até era um pouco no colégio, mas essa coisa de ser uma pessoa que não se encaixava e, de repente, ela entrou num outro colégio, ela conheceu um mundo completamente diferente e mesmo com aquela galera ali meio estranha, ela se identificou e embarcou na onda da galera. Quando eu tava no ensino médio no primeiro ano, eu tive muita dificuldade pra me encaixar, porque tava naquela coisa da gente entrar na adolescência e a galera na adolescência queria parecer muito adulta, muito descolada, então a galera, tipo, querendo beber e sair pra festa e muitas coisas, e eu não era muito assim ainda. E eu me sentia estranha por isso, eu me sentia um pouco deslocada, porque o meu lance era estudar e fazer outras coisas. Só que aí eu fui me fechando cada vez mais. E aí, ali por meados de 2016, 2017, eu me mudei, fui morar com meu pai por uma temporada, e aí meio que se abriu outras portas pra mim, eu conheci muita gente nova, eu conheci muita gente legal, e aí eu fui me descobrindo ali como pessoa, então foi um processo importante pra mim. E eu acho que eu me identifiquei muito com a Liz nessa jornada, assim, de conhecer pessoas novas e ver possibilidades diferentes da vida, sabe? De falar, poxa, olha essa galera aqui que, né, é legal, sabe? Eu me divirto dessa forma deles. E é muito legal você ver a conexão dela diretamente com o Cadê e principalmente com a Beta, que pra mim, assim, cara, a Beta é maravilhosa, cara. Eu confesso pra vocês, assim, que uma coisa que me deu gatilho de assistir foi que tem 2 atores de Vai na Fé no elenco da série. Eu sou completamente obcecada por novela, quem me conhece sabe, e principalmente Vai na Fé, que eu não tô perdendo um capítulo, eu sou completamente apaixonada, eu amo aquela novela. E aí eu falei, tipo assim, pô, mano, a Bia e o Fred de Vai na Fé, óbvio que eu vou assistir, assim, já tava querendo, os trailers estavam muito bons, e aí beleza, fui assistir. E a Beta, ela tem aquela energia muito de menina descolada, que faz as coisas meio que sem pensar mesmo. Só que o legal é que, assim, eu pensei que a Beta poderia ser uma personagem cuzona, uma menina, tipo assim, meio sem noção, meio patricinha, porque ela é rica e responsável. Só que não, ela é uma menina super de boa, ela é legal, só que ela tem questões internas, ela tem seus momentos, assim, de fragilidade, de abalo emocional, e você vai, assim, acompanhando isso. Eu acho muito real, porque também foge muito desse estereótipo também do adolescente depressivo. Assim, a gente sabe que tem essa coisa da pessoa que ela emana tristeza, que você olha pra ela, você vê que ela é triste, mas no caso da Beta, ela consegue transparecer bem pras pessoas que ela tá bem, que ela, sabe, que ela é muito segura de si. Só que quando a gente vê principalmente momentos dela sozinha, você vê ali um vazio, uma tristeza, uma coisa assim de uma pessoa que precisa de ajuda e, sabe, que você enxerga uma realidade, uma veracidade nela, assim, que eu achei muito, muito profundo e muito legal. No caso do Cadê, ele realmente me lembra muito os crushes que eu tinha na época da adolescência também, assim, né, tipo, todo meio largadão, sabe, só que mente aberta, inteligente, óbvio que assim, né, eu nunca fiquei apaixonada por um menino que vende drogas na escola, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aí tem essa coisa dele ser o cara, né? Então, assim, tem isso de final dos anos 90, começo dos anos 2000, então aquele contato ali com drogas, né? A galera fumando uma maconha, uma galera ali também, né, usando umas drogas mais pesadas, né? A Beta parecia que, assim, a maconha não bastava pra ela queria ir além, ela queria meio que expandir a mente, então, né, rolava cocaína e outras paradas. A gente via essa necessidade dela de sentir coisas, então ia rolando essa coisa, assim. No meu caso, acho que rolava mais com a bebida, né? Eu gostava de beber, eu gostava de sentir as coisas, enfim, nesse rolê. Mas, enfim, a série, então, apresenta esses personagens, essa troca, só que aí tem um lance que eu falei, gente, essa série ela me lembrou muito 30 Reasons Why justamente por isso, porque qual que era o formato de 30 Reasons Why? Tinham cenas de flashback e cenas do presente, todas pra compor o acontecimento principal, que era a morte da Hannah, né? E no caso de A Vida Pela Frente, tem uma coisa muito semelhante, que no caso é a morte da Beta, né? E a Beta, ela já tem uma coisa mais misteriosa, mas que sim, a gente consegue entender também que foi uma pessoa que tirou a própria vida. Você fica pensando, nossa, mas o que será que aconteceu pra ela ter feito o que ela fez, né? Será que tem pessoas que são responsáveis indiretamente por isso, né? Porque você vê ali uma culpa muito grande, né? Você vê que nas cenas do presente, a Liz está muito abatida, você vê também a Marina completamente, assim, abalada com tudo que aconteceu, o Cadê também sentindo muito peso, todo mundo meio que se sentiu afetado ali com a morte da Beta, e aí você fica pensando, né? Nossa, mas quem será que teve relação com isso? Será que deu algum tipo de gatilho nela? E ao longo dos episódios a gente vai vendo que é uma dinâmica
completamente parecida com 13 Reasons Why, que também era isso, entendeu? Quando a Hannah morreu, você via ali a relação, né, dos 13 porquês, né, as 13 fitas de cada um que estava envolvido ali. Mas, como eu disse, a série agora ela tem uma atmosfera própria, né? Porque você tá falando de uma outra época. Aliás, eu me perguntei se eu ia ter dificuldade pra me conectar, porque é uma série ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, não tem muito a ver com a minha adolescência, né? Porque minha adolescência passou ali agora por meados de 2015 a 2018, né? Eu me formei em 2018, então, pra mim já foi outra dinâmica, né? Por exemplo, eu tinha acesso a celular, internet, assim, a gente tava vendo ali a ascensão de redes sociais, muito grupo de WhatsApp, essas coisas, que no caso ali da série, o máximo que tinha de conversa distante mesmo era as ligações, né? O resto eles trocavam ideia pessoalmente, né? Tinha muito isso deles saírem pra viajar, né? Fazer muitas coisas. Gosto muito daquele episódio que sai a Liz, a Beta e o Cadê pra viajar no meio do nada e eles ficam muito loucos ali, né? E a gente tem uma perspectiva maior ainda do que é, sabe? A Beta ali, uma pessoa que sente muitas coisas, né? Aliás, no primeiro rolê que a Liz cola com eles lá na praia, né? A galera já tá fumando maconha. É uma coisa diferente, só que isso não me distanciou. Na verdade, assim, ainda assim eu consegui me identificar com muitas coisas da adolescência deles ali, apesar de ser uma outra questão pra mim, digamos assim. E, né, falando um pouco mais da relação da Liz, da Beta e do Cadê, claramente, assim, né, você sente uma vibe no começo meio de trisal, né, porque a Liz chega e a Beta e o Cadê, meio que eles têm um rolo ali, só que ninguém sabe exatamente se eles namoram, se eles não namoram, tipo, nem eles dão o nome porque eles têm ali, mas tem uma coisa ali. Só que aí chega a Liz e aí desperta interesse do Cadê, né, ela vai se aproximando dele, e aí vai rolando essa amizade dela com a Beta. De início, os três estão em sintonia, parece um trisal. Depois vai passando um pouco, você vê uma sintonia maior entre a Liz e o Cadê, e a Beta se sente até bem deixada de lado, então fica até meio triste, assim, você vê tipo assim, nossa, que merda, né, de repente a mina ela sente que ela tá sobrando ali. Só que aí a dinâmica vira mais uma vez, e aí quem começa a ficar próxima é a Liz com a Beta, que aliás, casal da série. Meu Deus do céu, exala química. Cara, eu tava assistindo a primeira parte, tava tipo assim, meu, elas vão se beijar, tem que muito vir aí. Só que aí não vê. Aquela cena da festa junina, mano, tipo, na hora que foi quase que aí o Vicente atrapalhou tudo. Que ódio! Veio a segunda parte e aí elas ficaram, e foi uma cena muito linda, muito, muito poética, assim, tipo, eu falei, pô, maneiro. Só que, né, como a gente sabe que a Beta já tá morta, então... Ai, é desgraça. E aí começa a vir a dinâmica. Aliás, né, pegando essa parte aí do lance delas, você vê muito essa questão também da descoberta da sexualidade na adolescência. Então, pô, pra mim aquela cena da Beta ajudando o JP a se descobrir, né, perguntando se ele era gay, é tão bonita, tão sincera, porque me remete a muitas lembranças, assim, de amigos que eu tive, né, ou até questões minhas, né, porque eu também passei por esse processo de descoberta na adolescência, e comigo foi muito difícil, porque eu morava num lar religioso, então... eu não conseguia me comunicar direito, por exemplo, com o meu pai, porque ele era um cara religioso e a família da minha madrasta era muito religiosa. Assim, não conseguia conversar muito com a minha família em relação a isso. Mas com os meus amigos eu conseguia me abrir mais e é um processo de a gente descobrir que tudo bem, a gente gostar do que a gente gosta e não ser problema nenhum. E eu gosto como a série tem essa naturalidade, porque eu me perguntei até, falei, nossa, mas será que vai rolar um lance meio de caretice, de homofobia, por ser uma outra época? Mas não, né? Como é uma galera que realmente já é mente aberta com tudo, foi muito mais tranquilo, sabe? Descobrir ali, tipo, pra Beta tudo bem, o JP ser gay, e de repente a Beta começou a descobrir um lance de bissexualidade nela também, e foi tudo muito natural, foi muito legal. Aliás, eu gosto muito da cena também, depois que o JP já meio que já tinha saído pra balada, né? Ela levou ele lá numa balada gay, ele super se divertiu, porque ele finalmente tava encontrando o ambiente dele ali. E aí, depois desse rolê da balada, tem uma cena do JP e do Cadê conversando, aí o Cadê também se liga, falando, pô, JP, você é gay, né? Aí o JP acaba falando que sim, aí o Cadê fala, posso te dar um beijo? Só pra descobrir se eu gosto mesmo? Né? Foi um negócio meio, tipo, tá, do nada, mas aí o Cadê beijou ele, e o Cadê falou, acho que não é muito a minha, não. E, tipo, e tudo bem, sabe? Não rolou essa de ele enxergar o cara com outros olhos, ele vê uma coisa estranha, ele só, tipo, realmente quis provar aí, pra ele não foi nada demais, e ok, seguiu a vida dele. Então é maneiro você ver como as coisas são muito liberais, assim, nesse quesito, né? Até os próprios pais, né? Tipo assim, né? As festas lá da Beta, os pais dela vendo ela beber e fumar, e pra eles meio que tudo bem, assim. A gente sabe que menores de idade, por favor, tomem cuidado. Embora eu sei que muita gente aí faz muita coisa menor de idade,
eu fiz. Mas, né, gente, não usem drogas. Vou pagar de moralista aqui, sabendo que não vai adiantar porra nenhuma. Mas, enfim, tem essa dinâmica, é uma parada maneira. E, né, pra quem não sabe aí, a série foi escrita pela Leandra Leal e com as amigas dela. Então é uma série que, tipo assim, fala muito sobre as vivências dela como adolescente na época, dirigida também. E a Leandra Leal faz a mãe da Liz. Então é legal você ver essa coisa orbitando. E, aliás, né, um parênteses interessante que tem essa relação também da Liz com o pai dela, que eu acho bem legal, porque a Liz mora com a mãe que criou ela sozinha, a mãe que é dona de um buffet ali, e o pai era um fotógrafo, só que o cara... um mulherengo, um cara que não pensa nada. E me lembrou muito a relação que eu tenho com meu pai. Porque, assim, eu também cresci longe do meu pai. Meu pai era uma figura distante, mas eu meio que eu idealizava muito a figura dele. E é uma coisa que a Liz fazia muito também, sabe? De, pô, meu pai, não sei o que e tal. Só que, né, no final das contas, a gente meio que acaba tendo frustrações e desilusões. E tudo isso é mostrado na série, sabe? De uma forma bem real. Tanto que por isso que eu falo, cara, bateu muito pessoalmente em mim. Leandra Leal, você é foda, bicha, porque você fez um negócio ali que, meu, naquela cena que, né, no final, agora, spoiler pra vocês, bem no final da série a gente descobre que, assim, né, a Beta já não tava bem e, né, foi desgringolando pra coisas muito piores, né. No último episódio, o Cadet descobriu que a Liz tava tendo rolo com a Beta e ele se sentiu traído, né, até porque, então, eles estavam meio que namorando, né, meio que ele assumiu o namoro com a Liz e a Beta... dane-se. E aí a Beta já não tava bem e, né, teve esse rolo, o Cadê ficou mal, ele se sentiu traído, a Liz tava meio foda-se com tudo, porque, né, ela tinha conseguido passar em Direito na USP e isso também já tinha deixado o Cadê chateado, porque a Liz já ia embora pra São Paulo, né, já que eles moram no Rio de Janeiro, mas a Liz tava foda-se, porque, né, a vida dela ia começar, então tava tudo meio pra frente, ela tava feliz ali com o pai, porque o pai parecia ser um cara descolado, liberal, ele tinha dado um apartamento pra ela, tava tudo lindo, maravilhoso, mas aí chega no momento onde tudo vai ficando tenso, triste, com a descoberta, né, a Beta se sentindo mal, porque o Cadê ficou mal, e ali estava super esquisito, até que a gente vê que tá tudo muito intenso, muito confuso, muito complicado, e aí chegamos ao momento do spoiler máximo, que explica, assim, qual foi o gatilho, qual foi a merda que deu no final da história. Basicamente, ali a Beta não tava bem, né, depois de tudo que rolou, ela foi pra praia junto com o pai da Liz. E, cara, no episódio anterior já tinha sido falado assim, né, que foi a grande revelação que descobriu que o pai da Liz tinha transado com a Beta, né, foi aquele momento, assim, bem caralho, porque o pai da Liz, basicamente, ele é um canalha, um filho da mãe que, assim, pra ele não importa muitas coisas, ele não vê consequências nos atos dele, enfim, e achou tudo bem, de bom tom, ele se envolver com uma adolescente menor de idade que não estava bem, sabe? Eles conversaram, eles trocaram uma ideia ali, né, ele ofereceu uma maconha pra ela, de repente veio com aquele papo super, tipo, você tem que fazer o que você quiser, você é livre, a vida é livre, não sei o quê, e aí, de repente, né, naquela coisa de ficar na orelha dela, eles acabam ali, né, tendo uma relação, só que, porra, foi uma cena full desconfortável. Eu vi aquilo, eu fiquei meio assim, tipo, nossa, cara, não tá legal. E a Beta também não tava com a cara legal. E de repente a Beta, ela se sente mal, né? Depois que acabou tudo, a Beta ficou muito, muito, muito mal, se sentindo culpada, porque ela amava a Liz, assim, do jeito dela ali, sabe? Ela gostava muito da Liz e aquilo foi uma coisa que doeu pra ela demais em tudo que aconteceu. E aí, sim, a gente tem a cena final, onde a Beta acaba tirando a própria vida ali, se jogando no mar. E assim, foi uma cena muito pesada, porque a gente volta pro começo da série, né? Todas as perguntas são respondidas e aí, sabe, você entende tudo que aconteceu ali. Falando um pouco de visual, cara, os looks da série são lindos, assim, eu me apaixonei nas roupas da Beta, achei maravilhoso, assim, aquela coisa super anos 90, a fotografia também, eu gostava muito que eles iam alternando, sabe, a imagem já da série padrão, que também passa aquela energia, e aí aquelas imagens daquelas câmeras que a Beta ia filmando as pessoas, que eu gosto muito que a Beta é essa personagem que ela fica orbitando em torno dos outros, é como se ela estivesse meio que assistindo a história acontecendo.
até uma coisa que passa um pouco dela, né? Não sei se foi a intenção da série, mas foi uma coisa que eu senti que, em muitos momentos, a Beta, ela meio que ela não se sente pertencente ali, entendeu? Parece que ela tá meio que só sobrando. E sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente tá, sei lá, numa roda de amigos e de repente dá aquela crise existencial que parece que a sua presença não ia mudar em nada ali, sabe? Na dinâmica, como se, tipo, não fizesse diferença você ali ou não. Às vezes causa um pouco essa sensação. Então, às vezes a Beta, ela tem muito esse olhar de espectador-narrador da história em alguns momentos, sabe? Eu acho isso interessante demais. Assim, a trilha sonora também perfeita. Cara, assim, realmente a galera que viveu aquilo imprimiu visualmente muito, muito bem o que a série queria passar. Cara, no geral, assim, foi uma série que mexeu muito comigo. Eu acho que foi uma série que pessoalmente mexeu muito comigo, assim. Por isso eu falo que, pessoalmente, ela me tocou. Porque ela falou com o meu eu adolescente de anos atrás ali no seu processo de descoberta, que passou por processos muito dolorosos, porque além das questões de sexualidade, além das questões, assim, de nossa, o que eu vou fazer no futuro, eu tinha meus problemas com saúde mental também, que é uma coisa que a série se propõe a falar, sabe? Eu ter que lidar ali com a ansiedade, com a depressão, que são coisas que eu lido até hoje, assim, graças a Deus e graças a muito cuidado, eu tô me cuidando, eu faço terapia, eu, assim, pra me manter firme e forte. Mas eu lembro que naquela época eu não tinha essa oportunidade e eu não tinha também pessoas que queriam me ouvir, sabe? Tipo, adultos que, sabe, tratavam o meu problema como um problema. Então, sei lá, eu só tinha uma série como 13 Reasons Why pra falar comigo, que foi a primeira coisa que rolou, aquela identificação de eu falar, tipo assim, nossa, finalmente tem uma série falando sobre mim, né? Sobre o que é ser uma pessoa adolescente e triste, que precisa de ajuda e não sei o quê. Só que, vendo hoje, assim, é muita coisa irresponsável ali, é muita coisa que pode até, às vezes, dar um ar meio de romantização, que não é legal. O que é uma coisa que a Vida pela Frente não faz, sabe? Eles tratam os problemas como problemas e faz a gente ficar vendo ali como... Tipo, cara, tem alguma coisa de errada com a Beta, ela precisa de ajuda, sabe? Será que ninguém tá percebendo isso? E eu digo assim que eu queria que tivesse uma série dessa. Eu queria que tivesse essa série pra Erika de uns anos atrás, porque ia saber conversar um pouco melhor, sabe? Eu ia me ver muito nessas questões que a Alice passou, sobre não ter nada de errado no que eu tava passando, sabe? Porque eu sempre meio que tinha que fazer as coisas escondida. Parecia que tudo que eu fizesse tava errado, parecia que nada que eu tava querendo ali tava certo, e tinha toda aquela pressão de agora você vai se formar, agora você precisa dar o grande passo na sua vida de fazer uma faculdade do curso tal e arrumar um emprego e não sei o que, sabe? É muita pressão, é muita coisa que assim a gente fica em pânico e ansioso, porque tem aquela coisa mesmo da transição da vida adulta, sabe? De ser uma coisa difícil, um puta momento, assim, tipo, quando eu passei pela minha, eu tava cheia de incerteza, sabe? Eu tava com medo de viver. Porque parece que é isso que essas coisas colocam na gente. Medo de viver. Medo de se permitir a fazer as coisas que tem vontade. Porque, né, aquele discurso da Beta na formatura é muito forte, aliás. Porque é uma coisa que eu falaria, assim, em um determinado momento da minha vida, que ela falou sobre como a vida não é perfeita coisíssima nenhuma, sobre, tipo assim, se você vai escolher uma carreira, sei lá, por dinheiro, você tá abandonando o que você realmente gosta, então você vai ter, tipo, sei lá, um emprego, uma vida infeliz, mas se você vai escolher algo que você gosta, você vai estar fudido, porque normalmente você não vai ter dinheiro pra nada, e, nossa, foi muito forte, e eu pensei, falei, caramba, velho, isso aqui me tocou em tantas coisas, cara, assim, eu fiquei emocionada. E foi uma série que me tocou muito pessoalmente, sabe? Assim, aqueles avisos no final dos episódios que fala que você não tá sozinho, que você pode procurar ajuda, porque a transição da adolescência pra vida adulta é algo muito, muito difícil e muito intenso. E eu concordo, assim, com tudo, cara. Eu digo, assim, que se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer a Leandra Leal, eu queria dar um abraço nela e falar... Nossa, cara, muito obrigado, porque por mais que eu já tenha passado pela parte da minha adolescência, agora eu tô no começo da vida adulta, eu ainda tô descobrindo muitas coisas, eu ainda tô me dando a oportunidade de ver muita coisa, eu vou começar a faculdade pra valer agora, sabe? Também tinha essa pressão, porque... Assim, agora falando bem pessoal sobre minha jornada, eu tinha conseguido passar no meu... vestibular de artes cênicas no ano de 2020 e, pô, pra mim era um sonho, é uma coisa que eu queria muito fazer, só que aí veio a pandemia e me deu uma puta numa frustração, assim, deu achar que não era pra mim, que não era meu sonho, que eu deveria desistir, que, sabe, que eu deveria acordar pra minha vida, não sei o quê, e bateu muito aquela bad vibes, porque foi uma frustração de eu
não conseguir cursar algo que eu queria cursar há muito tempo e eu ter conseguido passar. E outra do mundo ter virado aquele caos todo de pandemia. A gente sabe, de todo dia acordar e ver uma notícia de muita e muita tragédia. E foi muito difícil pra mim. E por muito tempo eu me senti culpada. Eu achei que eu tava deixando as coisas passar, que eu não tinha capacidade de nada. E foi com terapia, foi com cuidado, foi com, assim, de eu tentar persistir em não ficar mal, porque era doloroso demais pra mim às vezes. E agora, eu com 22 anos, tô começando a estudar, tô me dando a oportunidade, quero muito fazer as coisas, assim, que eu tenha vontade, porque aquilo, né, a gente tem a vida e ela precisa ser valorizada, sabe? Tanto que, assim, você que tá do outro lado, se você tem algum problema, cara, não se negue a buscar ajuda, não se negue a conversar com pessoas, a deixar claro que não tá tudo bem, porque é normal, é assim, né, tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Você precisa só realmente se dar a oportunidade de buscar e aliviar e tirar essa dor dentro de você, porque só você sabe o que você tá sentindo, sabe? Eu não posso também falar que eu sei o que você tá sentindo, porque eu não sei. O que eu sei é que a gente precisa se dar a essa oportunidade de buscar ajuda. E mesmo depois de ter passado dessa fase das tensões da adolescência, foi uma coisa que mexeu comigo em muitas coisas, assim, muitos aspectos, muitos âmbitos da minha vida. E, pô, Leandro Leal, assim, não sei nem se você vai ver esse vídeo, mas se você ver, eu queria só dizer que você, assim, já admirava muito seu trabalho antes como atriz, mas, pô, parabéns. Eu espero que você continue fazendo mais projetos assim, porque às vezes é bom o jovem ter uma conversa com ele de uma forma que ele se sinta acolhido e de uma forma responsável, porque a gente vê tanta romantização de coisa pesada, né? A gente viu Euforia, que, né, é uma série maravilhosa, mas tem pontos ali que eu acho que são pesados e a gente vê uma coisa, assim, natural, próxima da gente, numa realidade brasileira e que conversa, sabe? Dando espaço pra essa galera falar, é muito, muito, muito importante, cara. Maravilhoso. Você é maravilhosa. Todo mundo que tá envolvido nessa série é maravilhoso, os atores, assim, eu tô rendida, eu tô apaixonada por tudo, assim, foi uma aposta, assim, que me tocou. Eu queria muito, assim, ver mais coisas, assim, do tipo, valorizem as produções nacionais, porque tem muita coisa boa por aí, é só a gente dar essa oportunidade. Mas é isso, o que você achou? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série, se você já assistiu, se você não assistiu, se você ficou a fim de ver, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe meu vídeo nas redes sociais para o canal ir cada vez mais longe, gente. Compartilha aí no Instagram, no Twitter, no Threads, no Facebook, em tudo, pro canal ir longe mesmo, pra galera conhecer meu trabalho, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê na próxima. Falou!